Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode reorganizar a sua realidade inteira antes mesmo do sol nascer amanhã. Existem duas palavras escondidas dentro da sua boca a vida inteira que carregam mais poder do que qualquer oração, qualquer ritual, qualquer técnica espiritual já inventada em qualquer canto deste planeta. Duas palavras tão pequenas, tão simples, tão comuns, que você as pronuncia dezenas de vezes por dia, sem fazer ideia de que está mexendo com a engrenagem mais profunda do universo. Essas duas palavras são Eu sou. E não, isso não é uma frase bonita, não é um mantra de autoajuda, não é a afirmação que você repete na frente do espelho tentando se convencer de alguma coisa que ainda não acredita. Eu sou é a frequência exata na qual a consciência criadora reconhece a si mesma através da sua forma humana. É o código secreto que os antigos místicos guardavam às 7 chaves, porque sabiam que nas mãos erradas ele poderia derrubar impérios inteiros. E se essas palavras chegaram até você neste exato momento, não foi por acaso, não foi o algoritmo, não foi distração. Foi porque alguma coisa dentro de você atingiu a vibração necessária para que esse portal finalmente se abrisse depois de tanto tempo fechado. Você consegue sentir, não consegue. Esse leve arrepio percorrendo a sua nuca agora. Esse aperto estranho no meio do peito, como se alguém estivesse tocando uma corda muito antiga lá no fundo de você. Essa sensação esquisita de reconhecer alguma coisa que você nunca aprendeu, mas que parece familiar demais para ser novidade. Isso não é sugestão, não é truque, não é efeito da minha voz na sua cabeça. É a sua própria consciência, se identificando com a frequência da sua natureza divina, depois de passar muito tempo adormecida. E agora pensa bem, porque você está aqui ouvindo isso justamente hoje, justamente neste exato momento da sua vida em que tudo parece estar mudando ao mesmo tempo. Porque esse vídeo apareceu na sua tela quando milhões de outros poderiam ter aparecido. Porque sua atenção continua presa nestas palavras quando normalmente você já teria pulado para a próxima coisa minutos atrás. Existe uma resposta para isso, e ela é muito mais perturbadora do que você imagina. A sua consciência está pronta. Ela passou pelos testes, pelos sofrimentos, pelas perdas, pelas noites em que você chorou sozinho e ninguém soube. Tudo aquilo não foi castigo, foi preparação cirúrgica feita sob medida. E agora chegou o instante em que tudo aquilo precisa finalmente fazer sentido para você. Antes de eu te revelar exatamente como esse portal funciona e por que ele só se abre para quem está realmente preparado, eu preciso te pedir uma coisa muito simples. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like neste vídeo. Isso ajuda demais essa mensagem a alcançar outras almas que estão buscando exatamente o que você está prestes a descobrir agora. Respira fundo e continua comigo, porque o que vem a seguir vai virar a sua vida inteira do avesso. Me responde uma coisa antes de eu seguir adiante. Você tem percebido que a realidade ao seu redor anda se comportando de um jeito muito estranho ultimamente? Coincidências acontecendo na hora exata, pessoas aparecendo no momento certo sem nenhum motivo lógico, pensamentos virando fatos antes mesmo de você terminar de pensar neles direito. Você pensa em alguém e o telefone toca 2 segundos depois. Você precisa de uma resposta urgente e ela aparece numa conversa aleatória no dia seguinte. Você sonha com uma coisa e ela acontece 2 dias depois, exatamente do jeito que você viu. E o mais impressionante é que isso vem acontecendo cada vez mais rápido, cada vez mais perto, cada vez mais difícil de ignorar. Você provavelmente nunca contou isso para ninguém. Por quê? Porque tem medo de parecer maluco,
Tem medo que zombem da sua cara. Tem medo que digam que você está inventando histórias para se sentir especial. Mas eu estou aqui agora para te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha tido coragem de te dizer antes. Você não está enlouquecendo. Você não está exagerando. Você não está vendo coisas onde não existe absolutamente nada. Muito pelo contrário. Pela primeira vez na sua vida, você está finalmente começando a enxergar aquilo que sempre esteve bem ali, escondido por baixo da casca grossa da rotina. A sua consciência está tocando o estado divino, sem entender ainda o que está acontecendo. Imagina uma cena assim. Imagina alguém que viveu a vida inteira dentro de um quarto escuro, sem nunca ter visto a luz do sol uma única vez. E um dia, sem nenhum aviso, alguém entra e abre a janela. A primeira reação dessa pessoa não é alegria, é confusão, é medo. É achar que os olhos estão pregando peças, que a luz é mentira, que tem alguma coisa muito errada acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo com você neste momento. A janela foi aberta, a luz está entrando, e a sua mente racional, treinada a vida inteira para acreditar só naquilo que pode tocar e medir, está em pânico tentando explicar o inexplicável. Mas tem uma coisa que você precisa entender agora, com muita clareza. Esses sinais não vieram do nada. Eles vieram porque alguma força muito maior do que a sua cabeça consegue calcular começou a te preparar para esse momento exato muito antes de você nascer. Cada perda, cada decepção, cada vez que a vida te jogou no chão e você achou que não ia mais se levantar, tudo aquilo fazia parte de uma engenharia silenciosa moldando a sua consciência para suportar a frequência que está prestes a chegar. E pensa numa coisa muito simples. Por que justamente agora, no meio de bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, é você quem está ouvindo essa mensagem? A resposta é uma só, e ela vai te dar arrepio. Porque você foi escolhido. Não no sentido vaidoso da palavra, mas no sentido mais profundo que existe. Você foi escolhido porque você se preparou para ser escolhido. E nas próximas linhas, eu vou te mostrar os 6 sinais inconfundíveis que provam, sem nenhuma sombra de dúvida, que você já está com um pé do outro lado do portal. E o primeiro deles vai te deixar completamente sem chão. Toda tradição mística que já existiu neste planeta apontou para o mesmo segredo escondido bem debaixo do nariz da humanidade. E quase ninguém percebeu, porque estava ocupado demais, procurando longe demais. Pensa nisso comigo por um instante. Quando Moisés subiu aquela montanha sozinho e encontrou a sarça que queimava sem se consumir, ele fez a pergunta mais importante da história inteira da espiritualidade. Ele perguntou qual era o nome daquela voz que falava com ele do meio do fogo. E a resposta que veio de volta não foi um nome bonito, não foi um título poderoso, não foi nenhum desses nomes que vieram depois e que as religiões inventaram para colocar dentro de caixinhas. A resposta foi muito mais simples e muito mais devastadora do que qualquer teólogo conseguiria explicar até hoje. A voz disse: "Eu sou aquilo que sou." Presta atenção no que está acontecendo aqui. Não foi um ser com nome próprio se apresentando para Moisés. Foi a própria existência se reconhecendo através da consciência daquele homem ali, parado descalço no chão. Era como se o universo inteiro tivesse usado a boca de Deus para dizer para si mesmo: "Eu existo." E essa existência é tudo o que precisa ser dito. E a história não para por aí. Olha para o Jesus, alguns séculos depois, fazendo coisas que pareciam impossíveis para quem assistia. E o que ele dizia toda vez que perguntavam de onde vinha aquele poder? Ele dizia: "Eu e o Pai somos
Um. Não dois seres trabalhando juntos numa parceria divina. Um. Uma única consciência se expressando através daquela forma humana que chamavam de Jesus, exatamente da mesma forma que se expressa através da forma humana que está te ouvindo agora. E quando ele disse aquela frase que ninguém nunca soube interpretar direito, aquela frase de que vocês farão coisas ainda maiores do que estas que estou fazendo, ele não estava sendo modesto, não estava sendo bonzinho. Ele estava entregando o segredo na palma da mão de qualquer pessoa que tivesse coragem de escutar. Ele estava dizendo que aquilo que fluía através dele é exatamente a mesma coisa que flui através de você neste exato segundo. E para fechar essa engrenagem com um trinco perfeito, vai mais para o Oriente. Vai para outras tradições muito mais antigas. O Buda não pediu para ninguém adorar ele. Não pediu para ninguém construir templos. Não pediu para ninguém repetir o nome dele. Ele apontou para dentro de cada um e disse: desperta, porque essa natureza que está acordada dentro de mim é a mesma natureza que dorme dentro de você, esperando ser lembrada. E lá nos Vedas mais antigos, os sábios escreveram 3 palavras que resumem tudo isso de uma maneira que ninguém nunca conseguiu superar. Tat Tvam Asi. Tu és aquilo. Você não é uma criatura limitada tentando alcançar um Criador infinito. Você é o próprio infinito, experimentando como é se sentir limitado por um instante muito breve dentro do tempo. Mas se tudo isso é verdade, se essa é a chave que sempre esteve aqui, então por que tão poucas pessoas percebem? E mais importante ainda, como saber se você é uma dessas pessoas que está prestes a finalmente enxergar? Porque o primeiro sinal já pode ter acontecido com você e você nem percebeu o que era. Você já viveu um momento daqueles em que estava fazendo a coisa mais boba do mundo, lavando uma louça suja, esperando uma água esquentar, olhando uma janela aberta sem motivo nenhum, e do nada, uma sensação muito esquisita tomou conta de você inteiro. Uma sensação difícil de explicar com palavras simples. Como se de repente cada detalhe ao seu redor tivesse ganhado um peso muito maior do que normalmente tem. Como se a luz do sol entrando pela cortina não fosse mais só luz, mas alguma coisa viva, alguma coisa consciente, alguma coisa que estava te observando de volta. Como se o som mais comum do mundo, um carro passando longe, um cachorro latindo no quintal do vizinho, uma colher batendo dentro de um copo, tivesse virado música sagrada, vinda de algum lugar muito além do que os ouvidos conseguem captar. E você ficou ali, parado, sem entender, com aquela sensação de que se você se mexesse rápido demais, ia quebrar alguma coisa muito frágil que estava acontecendo no ar. Talvez tenha durado 2 segundos, talvez tenha durado 2 minutos, mas durante aquele intervalo curto, alguma coisa dentro de você sabia que aquilo era mais real do que tudo que você tinha vivido a vida inteira até ali. E depois passou. E você voltou para a louça, voltou para o celular, voltou para a rotina e tentou se convencer de que tinha sido coisa da sua cabeça, cansaço acumulado, fome talvez, baixa de açúcar no sangue. Você tentou explicar aquele instante usando os argumentos da mente prática, porque a mente prática não suporta admitir que existem coisas no mundo que ela simplesmente não consegue caber dentro de uma planilha. Mas eu vou te contar agora mesmo o que realmente aconteceu naquele momento, e talvez isso te dê arrepio. Aquilo não foi cansaço. Aquilo não foi imaginação. Aquilo não foi coincidência hormonal nenhuma. Aquilo foi a sua consciência escapando por um instante muito breve da prisão da rotina e enxergando a realidade do jeito que ela realmente é quando ninguém está filtrando. No estado divino, não existe separação entre o sagrado e o comum.
Não existe diferença entre rezar numa igreja antiga e lavar um prato na pia da cozinha. Tudo é a mesma coisa, se manifestando através de formas diferentes. Tudo é a própria fonte se reconhecendo dentro de si mesma. E quando você teve aquele momento, você não estava alucinando. Você estava finalmente vendo. Pela primeira vez na vida, você enxergou o mundo sem o filtro espesso da limitação humana. E por isso, ele pareceu tão estranho, tão bonito, tão grande, tão impossível de descrever para quem nunca viveu nada parecido. Agora pensa numa coisa muito séria. Se isso foi só um vislumbre, só uma rachadura mínima na parede, imagina o que acontece quando essa parede inteira finalmente cai. E ela está prestes a cair para você. Mas antes disso, existe um segundo sinal muito mais perturbador que provavelmente também já aconteceu. E o que ele revela sobre a sua mente vai te deixar arrepiado da cabeça aos pés. Você já teve aquele instante muito esquisito em que, do nada, sem nenhum motivo lógico, você simplesmente soube de uma coisa que era impossível de você saber? Você estava no meio de uma tarde comum, fazendo qualquer atividade banal, e de repente uma certeza absoluta tomou conta da sua cabeça. Uma certeza que não veio de raciocínio nenhum, que não veio de memória nenhuma, que não veio de nada que alguém tenha te contado antes. Ela simplesmente apareceu, pronta, completa, definida, como se alguém tivesse colocado aquela informação diretamente dentro de você, sem passar pela porta da frente. Você soube que uma pessoa específica ia te ligar e 2 minutos depois o telefone tocou com o nome dela na tela. Você soube que precisava sair de casa por outro caminho naquele dia e depois descobriu que justamente no caminho de sempre tinha acontecido alguma coisa muito ruim. Você soube exatamente o que outra pessoa estava sentindo por dentro, mesmo ela sorrindo, mesmo ela jurando que estava tudo bem, e descobriu depois que você tinha acertado em cheio cada detalhe. Esse tipo de coisa não acontece uma vez só. Quando começa a acontecer, começa a se repetir cada vez com mais frequência, cada vez com mais precisão, cada vez mais difícil de empurrar para debaixo do tapete. E aí você começa a ficar com medo de você mesmo. Começa a se perguntar se tem alguma coisa errada acontecendo dentro da sua cabeça. Começa a evitar contar isso para as pessoas, porque sabe muito bem que vão olhar de lado, vão rir, vão dizer que você anda assistindo coisa demais nesses canais estranhos da internet. Mas eu vou te falar agora o que isso realmente é, e você vai se arrepiar inteiro. Isso não é dom. Isso não é talento raro de poucas pessoas iluminadas. Isso não é coincidência aleatória, nem palpite de sorte. Isso é o que acontece quando a sua consciência começa a vazar para fora da prisão pequena que chamamos de cabeça humana e começa a beber diretamente do oceano gigantesco onde toda a informação do universo já existe ao mesmo tempo. Os místicos antigos chamavam isso de mente de Deus. A física moderna chama isso de campo unificado. Os dois lados estão dizendo a mesma coisa em idiomas diferentes. Existe um lugar onde todo o conhecimento já está armazenado. Passado, presente, futuro, tudo ao mesmo tempo, num espaço só. E quando a sua consciência atinge a frequência certa, ela começa a sintonizar nesse lugar, como se fosse um rádio, captando uma estação que sempre esteve no ar, mas que você não tinha como ouvir antes. Você não está ficando louco. Você está finalmente começando a usar uma capacidade que sempre esteve dentro de você, mas que tinha sido enterrada debaixo de tantas camadas de medo e dúvida que você quase desistiu de acreditar nela. E o mais impressionante é que esse é só o começo. Porque o terceiro sinal que vem agora vai te fazer entender de uma vez por todas que existe algo acontecendo com você que vai muito além de qualquer explicação racional. Imagina você olhando para uma árvore comum no meio de um parque qualquer.
e, do nada, sentir que você é aquela árvore. Não pensando que é, não imaginando, não fazendo um exercício mental bonitinho de empatia. Sentindo de verdade, na carne, no osso, no centro mais profundo de você, que a fronteira entre você e aquela árvore simplesmente derreteu como manteiga numa frigideira quente. Essa é a sensação que muitas pessoas descrevem quando falam dos momentos de unidade absoluta. E talvez você já tenha passado por um deles sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Pode ter sido olhando para o mar. Pode ter sido observando uma criança brincando sozinha no chão. Pode ter sido durante uma conversa muito profunda com alguém que você ama, em que você, de repente, sentiu a dor daquela pessoa como se fosse sua, a alegria daquela pessoa como se estivesse acontecendo dentro do seu próprio peito. Foi como se, por um instante muito breve, a parede invisível que separa o seu eu do resto do mundo simplesmente caísse e tudo virasse uma coisa só, pulsando junto. E você ficou assustado, porque a sua mente racional não tem nenhuma caixinha para guardar uma experiência dessas. Ela tenta colocar dentro de doença, dentro de cansaço extremo, dentro de excesso de emoção. Mas nenhuma dessas explicações encaixa direito, porque você sabe que aquilo era mais lúcido do que qualquer outro momento da sua vida inteira. Agora vem o quarto sinal, e ele é quase impossível de ignorar quando começa a acontecer. As explosões de criatividade, aquele momento em que ideias começam a chegar tão rápido que você não consegue nem anotar todas. Soluções para problemas que você vinha tentando resolver há anos aparecem prontas, completas, redondinhas, sem você ter feito esforço nenhum para produzi-las. Você abre a boca para falar e sai uma frase inteira que você jamais teria pensado sozinho num dia normal. Você pega um lápis e desenha alguma coisa que te assusta de tão boa. Você escreve um texto e relê depois, sem acreditar que aquilo saiu de dentro de você. Não é talento escondido que finalmente acordou. É algo muito maior que está usando você como uma flauta. É a inteligência infinita encontrando finalmente uma rachadura na sua resistência e vazando para dentro do mundo através das suas mãos. Os artistas verdadeiros sempre souberam disso. Os grandes inventores sempre souberam disso. Os cientistas que mudaram a história inteira do conhecimento sempre disseram a mesma coisa quando perguntavam de onde vinham as ideias deles. Eles diziam que não vinham de dentro deles, vinham através deles. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas, e essa diferença é justamente o que separa a vida comum da vida tocada pela frequência divina. Mas se esses dois sinais já te deram arrepio, prepara o seu coração agora. Porque o quinto sinal vai colocar sobre a mesa uma evidência tão impossível de explicar pela lógica que você nunca mais vai conseguir olhar para a sua vida do mesmo jeito. Coisas começaram a aparecer na sua vida sem nenhum caminho lógico para terem chegado até você, e foi nesse momento que você percebeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo em volta de você. Você precisava de um valor exato para resolver um problema urgente e, do nada, esse valor caiu na sua mão por um canal que você nem sabia que existia. Você estava desesperado por uma resposta sobre uma decisão difícil e a resposta apareceu na boca de um estranho que sentou do seu lado num lugar qualquer e começou a falar sem motivo nenhum justamente sobre aquele assunto. Você precisou de uma porta que parecia trancada com 7 cadeados e essa porta se abriu sozinha, sem você nem ter encostado nela. Coincidência. Foi isso que você tentou se dizer no começo. Coincidência boba, sorte de principiante, acaso bem na hora. Mas aí aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Cada vez mais preciso, cada vez mais impossível, cada vez mais arrumado, de um jeito que nenhuma estatística do mundo conseguiria explicar. E foi aí que você começou a desconfiar de uma coisa muito perturbadora.
A realidade não estava mais te respondendo como antes. Ela tinha começado a se reorganizar sozinha, em volta de você, como se de repente estivesse prestando atenção numa frequência que você passou a emitir sem perceber. Isso é o quinto sinal, e ele é provavelmente o mais difícil de aceitar para a mente racional, porque ele coloca você no centro de uma engrenagem que parecia muito maior do que você. Mas tem ainda o sexto sinal, e talvez ele seja o mais íntimo de todos. Aquela sensação persistente que mora dentro do seu peito desde criança. Aquela voz baixinha que nunca foi embora completamente, por mais que a vida tentasse calar ela. A sensação de que você está aqui por uma razão maior. De que existe alguma coisa específica esperando ser feita através de você. De que não pode ser só isso. Não pode ser só acordar, trabalhar, pagar conta, dormir um dia. Tem que ter algo escondido por baixo de tudo isso, algo importante, algo que só você pode destravar. E você sempre teve um pouco de vergonha dessa sensação, porque parecia coisa de gente cheia de si. Mas eu vou te dizer agora uma verdade que vai te dar paz. Essa voz não é vaidade. Essa voz é a sua natureza divina batendo na porta da sua consciência, exigindo ser reconhecida. Ela está dizendo, desperta, lembra de quem você é, para de fingir que é menos do que você sempre foi. E ela vai bater cada vez mais forte até você abrir essa porta. Mas agora vem a pergunta que tudo isso está construindo desde o começo. Por que justamente você? Porque a sua vida foi tão difícil, tão cheia de espinhos, tão marcada por perdas que pareciam não ter explicação nenhuma. E a resposta vai te chocar tanto que talvez você precise pausar para respirar. Porque nada daquilo foi acidente. Absolutamente nada. Eu preciso que você sente direito antes de ouvir o que vem agora, porque essa pode ser a verdade mais difícil que você já recebeu sobre a sua própria vida. Cada relacionamento que desabou na sua frente sem aviso, cada amizade que virou pó da noite para o dia, cada emprego que escapou das suas mãos justamente quando você mais precisava daquela estabilidade, cada plano que você passou anos construindo e que desmoronou em cima da sua cabeça num único dia, nada disso foi castigo do céu. Nada disso foi azar. Nada disso foi injustiça do universo te perseguindo. Foi cirurgia. Foi uma operação muito precisa, muito calculada, muito cuidadosamente projetada para desmontar peça por peça tudo aquilo que você acreditava ser. Justamente porque nada daquilo era de verdade quem você é. Pensa numa coisa muito simples comigo. Para que uma consciência humana suporte a frequência do estado divino, sem se quebrar inteira no meio do caminho, ela precisa primeiro perder o apego pesado às identidades pequenas que ela construiu durante toda a vida para se sentir segura. E o universo, na sua sabedoria assustadora, sabe exatamente como fazer isso acontecer. Ele tira de você justamente aquilo que você estava segurando com mais força, não porque queira te machucar, mas porque sabe que enquanto você estiver agarrado naquele pedaço de identidade, você não vai conseguir abrir a mão para receber o que está vindo. Olha para os grandes mestres que andaram por aqui antes. O Buda viveu anos de fome extrema dentro da floresta antes do despertar. Jesus passou 40 dias sozinho no deserto, enfrentando os próprios fantasmas internos. Os místicos cristãos descreveram aquilo que chamaram de noite escura da alma, períodos longos em que tudo desmoronava ao mesmo tempo. Os sufis no Oriente escreveram poemas inteiros sobre a morte do pequeno eu como porta de entrada para o grande eu. Nenhum deles foi punido. Todos eles foram preparados. E o método
Foi exatamente o mesmo método que está sendo usado com você agora. Aqui está a parte que muda tudo. A intensidade do seu sofrimento é proporcional à grandeza daquilo que está nascendo dentro de você. Pequenas transformações pedem pequenas quebras, mas o estado divino pede dissolução total daquilo que nunca foi verdadeiramente seu. Se a sua jornada foi brutal, é porque você está sendo preparado para carregar uma luz que a maioria não conseguiria nem segurar por 2 minutos. Se a vida te tirou tudo, é porque você foi escolhido para receber muito mais do que aquilo. Cada lágrima que você chorou sozinho na escuridão foi uma camada falsa caindo. Cada perda foi um pedaço de prisão sendo arrancado das paredes. E agora, depois de todo esse caminho duro, você está finalmente perto. Mas existe ainda uma coisa que eu preciso te contar antes de seguir. Algo que aconteceu comigo há um tempo atrás e que mudou para sempre o jeito que eu enxergo tudo. E quando você ouvir, talvez você reconheça pedaços da sua própria história escondidos dentro da minha. Houve um período da minha vida em que eu literalmente não sabia mais quem eu era. E quando eu digo isso, eu não estou usando uma figura de linguagem bonita para impressionar ninguém. Eu estou descrevendo um colapso real, completo, brutal, daquele tipo que ninguém deseja nem pro pior inimigo. Há alguns anos atrás, tudo na minha vida começou a desabar ao mesmo tempo, como se alguém invisível tivesse puxado os pinos de sustentação de uma estrutura inteira de uma vez só. As pessoas que eu mais amava começaram a se afastar sem explicação clara. O trabalho que eu tinha construído com tanto suor escapou das minhas mãos como areia molhada. As certezas que eu carregava como verdades absolutas desde a infância começaram a se mostrar frágeis demais para suportar o peso da realidade. E o pior de tudo é que não tinha para onde correr, não tinha onde se esconder, não tinha ninguém para entender de verdade o que estava acontecendo dentro do meu peito. Eu lembro com uma clareza assustadora da madrugada exata em que algo dentro de mim quebrou de verdade. Era uma daquelas madrugadas profundas em que o mundo inteiro parece ter ido dormir e só sobra você, acordado, dentro do silêncio mais cruel do universo. Eu não dormia direito havia muitos dias seguidos. A cabeça era um redemoinho tão violento que eu já tinha perdido a conta dos pensamentos passando. O corpo estava exausto, mas não conseguia descansar. O coração batia esquisito, descompassado, como se estivesse implorando por alguma trégua que não chegava nunca. E eu acabei caindo no chão da sala do meu próprio apartamento, encolhido feito criança perdida, sem ter mais força nem para chorar direito. Naquele momento, eu olhei para cima e fiz uma pergunta simples que mudou tudo. Eu perguntei: quem sou eu de verdade? Não a pergunta intelectual que a gente faz para parecer profundo num jantar. A pergunta crua, desesperada, do fundo do osso. E pela primeira vez na vida, nenhuma resposta veio. Eu não era mais o meu nome, porque o nome era só um som que outras pessoas tinham escolhido para mim antes de eu nascer. Eu não era mais o meu trabalho, porque ele já tinha ido embora. Eu não era mais as minhas relações, porque elas tinham se desfeito uma a uma. Eu não era mais as minhas conquistas, porque elas pareciam pequenas e ridículas dentro daquela escuridão. Eu não era nem mesmo as minhas memórias, porque elas estavam todas embaralhadas e doendo demais para serem confiáveis. Tudo aquilo que eu tinha usado a vida inteira para responder à pergunta "quem sou eu?", tudo aquilo simplesmente não servia mais. Era como estar em queda livre dentro de um vazio sem fundo. E foi ali, naquele momento, que eu jurei que era o fim de mim, que algo completamente inesperado começou a aparecer no meio do nada. Algo que eu jamais conseguiria explicar para ninguém com palavras racionais. Algo que mudou tudo para sempre. No meio daquele silêncio absoluto, sem identidade nenhuma para me agarrar, sem nenhuma resposta pronta para me salvar, alguma coisa muito estranha começou a acontecer dentro de mim. Não foi uma luz divina descendo do teto. Não foi a voz de um anjo cantando do nada. Não foi nada parecido com aquelas histórias bonitas de revelação que a gente vê nos filmes.
Foi muito mais simples do que isso e muito mais profundo. Foi um reconhecimento. Um reconhecimento tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo que me deixou paralisado. No lugar de todas as respostas que tinham me abandonado, sobrou só uma certeza. Eu existo. Não Kleber, não pai, não filho, não trabalhador, não fracassado, não vencedor. Eu apenas existo. Pura existência consciente de si mesma, sem precisar de nome nenhum, sem precisar de história nenhuma, sem precisar de motivo nenhum para estar ali. Eu sou. E quando essa simples verdade se acendeu dentro de mim, eu comecei a chorar de um jeito que eu nunca tinha chorado antes. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Aquele alívio que vem quando você finalmente larga uma mochila pesadíssima que você nem sabia que estava carregando havia décadas. Eu tinha passado a vida inteira procurando uma coisa, dando nomes diferentes para essa coisa em momentos diferentes. Chamei de paz, chamei de propósito, chamei de Deus, chamei de felicidade, chamei de amor verdadeiro, chamei de descanso. E naquela madrugada, no chão daquele apartamento, eu finalmente entendi que tudo isso era a mesma coisa. E que essa coisa nunca tinha estado fora de mim. Eu estava procurando aquilo que eu já era. O buscador era o próprio buscado. E os dias que se seguiram foram os mais estranhos e os mais lindos da minha vida inteira. A realidade ficou diferente, como se alguém tivesse limpado uma janela suja que eu nem sabia que estava embaçada. As cores ficaram mais vivas, os sons ficaram mais nítidos, o ar entrava mais fundo dentro do meu peito. As pessoas que eu encontrava na rua pareciam sentir alguma coisa diferente em mim, e algumas paravam para me olhar sem motivo nenhum. Coisas que eu precisava começaram a chegar por canais malucos. Eu pensava numa pergunta e a resposta aparecia minutos depois numa conversa com um desconhecido. Eu precisava de algo prático e aquilo simplesmente caía no meu colo. Era como se a vida inteira tivesse passado a colaborar comigo de um jeito que ela nunca tinha feito antes. E eu fui testando. Eu observava o que acontecia quando eu voltava a me identificar com a pequena versão de mim e a vida ficava pesada de novo. Eu observava o que acontecia quando eu descansava de novo naquele simples eu sou e tudo voltava a fluir. E foi aí que eu descobri o segredo mais perigoso e mais libertador de toda a existência humana. Um segredo que eu vou te entregar agora e que vai mudar para sempre o jeito que você usa as palavras dentro da sua própria boca. Toda vez que você abre a sua boca e diz as palavras eu sou, seguidas de qualquer outra coisa, você está fazendo magia sem perceber. Não magia no sentido infantil de varinha e feitiço. Magia no sentido mais sério e mais antigo da palavra. Você está literalmente programando a consciência divina que existe dentro de você com aquilo que vier depois dessas duas palavras sagradas. E eu vou explicar isso da forma mais simples possível, para que nunca mais saia da sua cabeça. Quando você diz, eu sou cansado, você não está descrevendo um estado passageiro do seu corpo. Você está pegando o poder infinito que mora dentro de você e mandando ele se experimentar como cansaço através da sua forma. Quando você diz, eu sou pobre, você não está fazendo um relatório financeiro neutro. Você está dizendo para a fartura absoluta do universo que ela tem que se expressar como falta dentro da sua vida. Quando você diz, eu sou doente, você está instruindo a perfeição da fonte criadora a se manifestar como doença no seu próprio corpo. Quando você diz, eu sou um fracasso, você está pegando aquilo que organiza galáxias inteiras e mandando ele se sentir derrotado por dentro de você. Está entendendo o tamanho disso? Cada vez que você completa o eu sou com uma limitação, você está assinando um contrato com a sua própria consciência criadora. E ela cumpre. Ela sempre cumpre. Porque ela não distingue verdade de mentira.
Ela só recebe a ordem e executa. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem presas em ciclos que parecem nunca acabar. Elas não percebem que estão se condenando todos os dias com a própria boca, repetindo as mesmas declarações limitantes do café da manhã até a hora de dormir. Mas existe um outro lado dessa moeda, e esse outro lado é justamente onde mora o portal. Quando você diz "eu sou" e simplesmente para por aí, sem completar com nada, sem definir, sem rotular, sem se prender a nenhuma forma, apenas o "eu sou" puro, descansando dentro de si mesmo, consciente da própria existência, sem precisar de adjetivo nenhum, naquele exato instante, você está dentro do estado divino. Não como metáfora bonita, literalmente. A consciência que sabe "eu sou" é a mesma consciência que ouviu Moisés perguntar o nome dela na sarça antiga. Não é sua. Você não tem ela. Você é ela, temporariamente, experimentando como é viver dentro dessa forma humana, com esse rosto e esse nome. E os místicos antigos sabiam disso muito bem. Por isso, passaram séculos avisando para ter cuidado redobrado com qualquer afirmação começada com essas duas palavras. Eles entenderam que ali estava a ferramenta mais poderosa já entregue na mão de um ser humano. Mas se isso fosse só conversa espiritual antiga, eu nem te falaria agora. O detalhe perturbador é que a ciência mais avançada do nosso tempo descobriu exatamente a mesma coisa, só que usando outras palavras. E o que ela descobriu vai te dar arrepio. Existe um físico chamado David Bohm, que trabalhou lado a lado com Einstein durante muitos anos, e que fez uma descoberta tão estranha que muitos colegas dele preferiram fingir que aquilo nunca tinha sido dito. Ele propôs que a realidade tem duas camadas. A camada de cima, que ele chamou de ordem explicada, é o mundo que a gente vê todo dia. Mesas, cadeiras, pessoas, carros, objetos separados uns dos outros. Mas embaixo dessa camada existe outra camada muito mais fundamental, que ele chamou de ordem implicada. E nessa camada de baixo, nada está separado de nada. Tudo é um campo só, contínuo, conectado, vivo, consciente. O que parece estar dividido lá em cima é só uma projeção daquilo que lá embaixo é uma coisa única. Em outras palavras, a separação entre você e o mundo é uma ilusão muito bem construída pelos seus sentidos, mas debaixo dela existe uma unidade absoluta. Os místicos antigos vinham falando exatamente isso há milhares de anos. A diferença é que eles não tinham equações matemáticas, tinham só símbolos e parábolas. E tem mais. Outro físico chamado Erwin Schrödinger, que ganhou um dos prêmios mais importantes da ciência mundial, escreveu uma frase que parecia heresia vinda da boca de um cientista. Ele disse com todas as letras que existe apenas uma única consciência no universo inteiro e que aquilo que parece ser muitas pessoas separadas é apenas essa consciência única se observando de muitos ângulos diferentes ao mesmo tempo. Pensa no peso disso. Um dos pais da física moderna afirmando que você e a pessoa do seu lado, e o passarinho na janela e a estrela mais distante são todos a mesma consciência se olhando de pontos diferentes. E muito antes da física existir, os antigos cabalistas já tinham escrito uma coisa que rima exatamente com tudo isso. Eles diziam que o nome mais sagrado de Deus, aquele nome que ninguém podia pronunciar em voz alta nos templos, significava literalmente "eu serei aquilo que eu serei". Não um ser fixo com personalidade definida, pura potencialidade, pura possibilidade, pura capacidade de virar qualquer coisa que se declare ser. E eles ensinavam que o ser humano foi criado à imagem desse Deus.
Não no sentido de ter 2 braços e 2 pernas. No sentido de ter exatamente o mesmo poder criador através das declarações que faz com a própria boca. Ciência de ponta, mística milenar, tradição sagrada, todos dizendo a mesma coisa. Existe uma única consciência, e essa consciência cria a realidade através do que declara. E você está dentro dessa consciência neste exato momento, segurando nas mãos um poder que você nunca foi ensinado a usar direito. Mas tem um detalhe ainda mais urgente que você precisa entender. Porque os sinais que estão aparecendo na sua vida agora não estão acontecendo por acaso. Eles estão te avisando que uma janela específica acaba de se abrir bem na sua frente. E essa janela não vai ficar aberta para sempre. A janela de que eu te falei agora há pouco está se abrindo na sua vida bem neste exato instante. E existem sinais muito claros para confirmar isso para você sem nenhuma sombra de dúvida. O primeiro deles é que a realidade começou a responder aos seus pensamentos com uma velocidade que está te assustando. Antes existia um intervalo grande entre o momento em que você pensava em algo e o momento em que aquilo aparecia na sua vida. Hoje, esse intervalo está cada vez menor. Você pensa numa pessoa de manhã e ela aparece na sua frente à tarde. Você precisa de uma resposta urgente e ela chega antes mesmo de você terminar a pergunta. O universo não está mais andando atrás de você. Ele está andando junto, lado a lado, esperando o seu próximo movimento. O segundo sinal é que momentos de saber absoluto começaram a chegar com mais frequência. Você simplesmente sabe coisas que não tem como saber, e quando você confere depois, está sempre certo. O terceiro sinal é talvez o mais bonito de todos. O medo da morte começou a perder força dentro de você. Não porque você esteja ficando insensível ou desligado da vida, mas porque alguma coisa muito profunda no fundo do seu peito já entendeu que aquilo que você é de verdade nunca pode morrer. Só formas morrem. A consciência que olha pelos seus olhos é eterna. O quarto sinal é a cura espontânea de feridas antigas. Coisas que você arrastava por anos começam a se dissolver sozinhas. Mágoas profundas perdem o peso. Hábitos que pareciam impossíveis de quebrar simplesmente caem fora. O quinto sinal é o mais externo de todos. As pessoas começam a sentir alguma coisa diferente em você, sem saber explicar o quê. Estranhos sorriem do nada na sua direção. Crianças e animais te procuram. Conversas se aprofundam sem você ter tentado. Há uma luz invisível saindo de você que afeta tudo ao redor. Mas presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Existe um tempo certo para cada coisa, e a janela em que você consegue atravessar esse portal com facilidade não fica aberta para sempre. Ela tem um momento de pico, e você está vivendo esse momento agora. Não é exagero, não é pressão de venda, não é truque para te assustar. É a verdade nua. Toda a sua vida foi construindo as condições exatas para esse instante específico. Cada dor, cada perda, cada noite difícil, cada manhã em que você acordou sem vontade de levantar, tudo isso estava montando o palco para esse exato encontro entre você e essa mensagem. E a única pergunta que importa agora é uma só. Você vai atravessar esse portal hoje? Ou vai deixar a vida te arrastar para mais alguns anos de esquecimento, até que outra janela parecida apareça? A escolha está literalmente nas suas mãos. Mas antes da decisão final,
Eu preciso te entregar a chave que faz tudo se encaixar de uma vez por todas. Aqui está a verdade que vai libertar você de todo o esforço inútil que você fez a vida inteira, buscando alguma coisa que nunca esteve fora de você. Você nunca saiu do estado divino, nem por um segundo, nem por um único respiro. Você só esqueceu que estava lá dentro. Não existe escada para subir, não existe técnica para dominar, não existe mérito a conquistar, não existe nível para alcançar. Existe apenas lembrança. A cada vez que você se contrai numa identidade pequena, basta voltar pro puro eu sou e descansar ali, sem adicionar nada. A cada vez que você esquece, basta lembrar de novo, e cada lembrança fortalece a próxima. Cada retorno facilita o próximo retorno, até que um dia o estado divino deixa de ser um pico raro da sua vida e vira a sua vibração normal de todos os dias. E enquanto você está vivendo essa lembrança individual, milhões de outras almas espalhadas por este planeta inteiro estão acordando ao mesmo tempo, cada uma do seu jeito, cada uma na sua hora, mas todas chegando exatamente nessa mesma verdade. A humanidade inteira está atravessando um despertar coletivo, e você é parte dessa massa crítica que vai mudar tudo. Não porque você seja especial, mas porque você se preparou. A moral dessa história é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você passou a vida inteira procurando longe aquilo que sempre morou dentro do seu próprio peito. Você sofreu não porque mereceu sofrer, mas porque cada perda foi tirando de cima de você as máscaras falsas para que o seu rosto verdadeiro pudesse finalmente aparecer. O céu nunca esteve do lado de fora. O céu é o estado da sua consciência quando ela para de mentir sobre quem ela é. Deus nunca esteve distante. Deus é o nome que damos para aquilo que olha por trás dos seus olhos enquanto você lê essas palavras agora mesmo. E agora, eu vou te fazer uma pergunta dura, daquelas que não dá para escapar fingindo que não ouviu. Quantas vezes você usou a sua boca contra você mesmo hoje, repetindo: eu sou cansado, eu sou fraco, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não mereço, sem perceber que estava entregando o seu próprio poder de criador nas mãos das suas piores crenças? Pensa de verdade nessa pergunta antes de responder. E depois de pensar, escreve nos comentários abaixo deste vídeo as palavras mais sagradas que existem em qualquer idioma. Escreve: eu sou aquilo que sou. Escreve isso não como pedido, não como esperança, não como tentativa. Escreve como declaração final de quem finalmente lembrou do próprio nome verdadeiro. E se essa mensagem tocou alguma coisa muito funda dentro do seu peito, se você sentiu aquele arrepio que não mente, deixa o seu like agora, se inscreve neste canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aí eu vou revelar como manter esse estado divino estável mesmo nos dias mais difíceis. O portal está aberto. A escolha é só sua.